Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para a live de hoje. Hoje teremos um convidado especial aqui. Vamos falar sobre o assunto de ser vegetariano, comer carne, não comer carne. Vamos aguardar nosso convidado de hoje aqui. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui hoje. Hoje no horário diferente, a gente está fazendo às 16 horas, às 4 horas da tarde. A gente está experimentando horários alternativos. E nosso convidado... Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Convidado de hoje aqui, Dado do Alabella, que a gente vai falar um pouco sobre vegetarianismo, vegano. Vamos aguardar aqui a conexão. Boa tarde, tudo bem? Muita luz para você também, pessoal. Antônio Lacerda Neto, seja bem-vindo, Antônio. Beatriz de Portugal, a minha bisavó era portuguesa, era de Portugal, portuguesa chamava Beatriz. E aí, Dado, beleza, cara? Tá escutando? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Seja bem-vindo, tá ouvindo, tá ok aqui, cara. Maravilha. Beleza? Só que tô cortando um pouco sua cabeça aí. Então, eu vou me posicionar aqui, eu tava só apertando aqui o celular. Seja bem-vindo, cara. Na bancada. Obrigado, querido. Gratidão, irmão, gratidão pelo convite. Então, a ideia de chamar você, porque quando a gente começou a live, a gente estava muito com base nesse livro aqui do professor Hermógenes, que é Autoperfeição com Hatha Yoga. E tem um capítulo aqui no livro que ele vai falar assim, será o homem um carnívoro? E como eu sigo você, eu sei que você está nessa linha aí do ser vegano e tal. Uhum. Então, o assunto, a ideia de te chamar aqui é para você falar um pouco sobre esse estilo de vida aqui pra gente, né? Que segundo o professor Hermógenes, o homem, ele não é um homem carnívoro. Ele é um homem frugívoro. Com certeza, com certeza. Você citou um mestre, um grande ser humano que passou pela Terra, mestre Hermógenes. Ele está coberto de razão. Se a gente analisar os seres carnívoros, né, que existem na natureza, primeiro, eles arfam, né? Eles suam pela língua, a mandíbula é mais comprida, né, pontiaguda, os dentes são todos cortantes, o sistema digestivo dele é mais curto, que é para eliminar mais rapidamente a carne que está em decomposição ali, segundo a segundo. É engraçado que as pessoas querem imitar o hábito do leão, né? Quando o leão tem hábitos sombrios, por exemplo, um leão, ao encontrar um outro leão, ele cheira o fiofó do outro leão, igual cachorro, tá ligado? Ele vai ali dar aquela conferida antes de cair no infight. Então, assim, os leões são bem distantes da gente, os carnívoros mesmo, da natureza, que a gente analisar carnívoro. Carnívoro o que é? É um ser que, por instinto, necessidade fisiológica, necessita da carne para comer. O homem está longe de necessidade, de necessidade fisiológica. Por quê? Cara, eu tenho a próxima página aqui, ele dá exemplos do perfil do animal carnívoro e o perfil do frugívoro, inclusive o homem. Então, assim, vai desde da questão dos dentes até o intestino, igual você falou, né? Ele coloca os exemplos certinho aqui. Eu vou mostrar para o pessoal, a gente não vai entrar em detalhe, mas ele coloca aqui, ó, o perfil do carnívoro e o perfil do frugívoro, inclusive o homem. Exatamente. É totalmente diferente, não tem nada igual, entendeu? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. O instinto, basta a gente usar tipo, o que a gente tem, né, de
de genética, né? Que já vem no nosso DNA, o nosso instinto. Nós nascemos dotados de um sentimento que eu acho que está enterrado propositalmente na nossa sociedade, no nosso sistema, chamado compaixão. Quando você é criança, você não se importa com a cor do seu amigo, com a nação do seu amigo, com a religião do seu amigo, com a política do seu amigo, ou se é amigo ou se é amiga, entendeu? Ódio e preconceito a gente adquire durante a vida. E eu não sei por que esse sentimento de compaixão foi suprimido da vida das pessoas, sabe? Porque eu acho que para mim é a cura que tanto todo mundo fala. Tipo, pô, o que o coronavírus veio ensinar pra gente? Eu acho que ele veio dar um pouquinho de compaixão, pensar no próximo, pensar no coletivo, sabe? A gente não sabe pensar em coletivo. Você vê que as pessoas foram obrigadas a viver todos em casa e os vizinhos não estão se aguentando. Vários amigos meus reclamando, não, porque o vizinho de cima toca um pagode nas alturas, o outro reclama que o vizinho do lado faz um churrasco que entra dentro da casa e fica a casa inteira empesteada de gordura, o outro reclama que o cachorro não para de latir, o outro... E a galera tá tipo numa um pandemônio, entendeu? A pandemia meio que vira um pandemônio. E eu acho que o que faltou e falta no ser humano é olhar para todos os seres da mesma forma que hoje ele olha para um outro ser humano. Apesar de ainda existir um monte, né, de diferenças, de preconceitos e de injustiças no mundo, sociais, eu acho que a raiz dessas injustiças sociais todas se chama especismo, que o vegano chama, que é uma espécie se julgar superior a outra espécie a ponto de poder explorar, usar e, sabe, transformar em fezes. Dado, você falou uma coisa interessante, que a gente tenta se espelhar no leão, né? No arquetipo do leão. Porque o leão, ele é o topo da cadeia alimentar, e o homem quer ser o topo, né? Só que, por exemplo, a questão fisiológica do leão não tem nem condições de a gente comparar a nossa parte fisiológica, os hábitos alimentares do leão com a gente. É questão fisiológica, não é uma questão assim que a gente está falando espiritual, porque depois eu vou entrar na parte espiritual também, eu vou citar alguns autores aqui, mas não tem comparação, né? Uma coisa com a outra. E a gente está numa data específica, hoje é sexta-feira, né? Nada no universo é coincidência, e a nossa live, né? Eu nem pensei nisso, cara. E hoje a gente... Você pensou nisso, não? A gente está representando aqui, ó, a luz, prosperidade e o amor. Estamos aqui representando isso, cabeça. Entendeu? A gente nem combinou, cara. Ela fala por nós, ela fala por nós. Então, assim, vamos separar aqui por parte fisiológica. Por parte fisiológica não tem condições. O intestino do animal carnívoro é mais curto, como você disse aqui. Certo? Então, por quê? Porque a carne tem que ficar pouco tempo no corpo depois ser excretada, ok? A parte digestiva do homem, inclusive o intestino, o estômago, é totalmente diferente. Ele é comprido, ou seja, ele é uma estrutura fraca para ficar a questão da celulose dos vegetais e ter o processo de digestão muito longa. Quando a gente coloca uma carne no corpo, a carne fica muito tempo, aquela questão da toxicidade da carne no corpo. E uma coisa que a gente pode assim, se inspirar é uma atitude do Hitler, porque ele era vegetariano, não porque ele era bonzinho. Então a gente também, às vezes, ser vegetariano é ser bonzinho, é pensar na gente também. Porque ele era vegetariano porque ele queria produzir mais. Porque quando a carne fica muito tempo no corpo, a pessoa fica sedentária, ela não é proativa. A gente diminui a nossa energia. Mas isso daí é uma mentira. Isso daí foi uma invenção do ministro Goebbels, que era o ministro do Hitler. Isso daí foi criado pelo marketing dele. O marqueteiro dele inventou que ele era vegetariano, porque na mesma época que ele estava destruindo, né, vidas, surgia um homem salvando vidas e lutando por toda a Índia, que era Mahatma Gandhi, né? O Gandhi
ele sim era vegetariano e amava os animais, e amava todos os seres. Quando Goebbels pegou Não, eu cheguei nessa teoria aí também. quando Eu me Goebbels, debati nisso, né? quando Goebbels chegou e quis imitar, falou: pô, o Gandhi ama todos os seres, vamos fazer o Hitler também ser vegetariano, sendo que tem capítulos dos chefes do próprio Hitler que dizia que ele comia carne. Chefe falou que a predileta dele era almôndega ao molho sugo. Uhum. E aí, Não, mas assim, e ele também, não vamos entrar vamos entrar no mérito, né? É o ele que eu tô falando, vamos permitia, entrar no mérito. se ele fosse vegetariano e amasse os animais, como pregaram, né? Se ele fosse vegetariano mesmo, ele não permitiria que os soldados dele comessem carne. Entende? E todos os matadouros de gente que também tinham matadouros de animais. Se você for em Auschwitz ou outros lugares, todos esses lugares tinham, além do matador de pessoas, tinha um matador de animais. E eles deixavam os corpos e os ossos tudo para trás, entendeu? Então, ele não permitiria isso se fosse vegetariano. Do jeito que ele era Não, mas ditador. o que eu tô falando, que eu tô na parte fisiológica, né? Não é, até no livro, né, Por Dentro da Mente de Hitler, Pode crer. fala que ele comia carne, realmente. Entendeu? Mas a questão aqui, a gente não está entrando no mérito da questão, a gente está falando assim. Não, porque muita gente acredita. Né? É legal para falar isso, porque muita gente acredita que o Hitler era vegetariano. Não. Inclusive ele comia caviar, né? Comia caviar, comia carneiro, comia animais. Hoje em dia eu já chamo assim, sabe? Eu não consigo chamar mais, comia picanha, comia isso, comia bacon. Porque isso daí é justamente a indústria jogando com a mente das pessoas, entendeu? Como? Criando nomes bonitinhos para disfarçar a atrocidade que é. Você não está comendo um bacon, você não está comendo uma picanha, você está comendo um pedaço do corpo de um porco ou um pedaço do corpo de um boi, entendeu? E aí querem chamar o defunto, ou seja, o cadáver ali daquele animal, com um nome bonitinho para distanciar do que é de realidade. O Paul McCartney tem uma frase muito legal, que ele diz, né, que se os matadouros tivessem paredes de vidro, todo mundo seria vegetariano, né? Por quê? Porque ninguém aguenta ver o sofrimento e comer aquilo depois, sabe? Se você... E aí é que eu estava falando da compaixão da criança, porque quando a gente nasce, quando o ser humano nasce, o nosso instinto inicial, o nosso instinto lá de quando a gente é criança, a gente é um verdadeiro defensor do reino animal. Se alguém fizer algum mal para algum animal na sua frente, você criança, você vai gritar e você vai pedir, pelo amor de Deus, para não matar e não cortar aquele bicho. E em algum lugar da vida a gente é ensinado o contrário, a gente é ensinado a esquecer, a fazer piada desses animais inocentes, entendeu? Amor, a moca, por favor. Um segundo, por favor, que eu tô com um cachorro aqui, que é um pitbull, e na casa tem um monte de gato e ela tá doida querendo pegar, tem que segurar. Nós, como tutores, por exemplo, de animais domésticos, a gente não pode incentivar o instinto deles, entendeu? Eles são carnívoros, os cachorros, os gatos, eles são carnívoros. Mas você não vai ficar na frente de um carnívoro, do gato, por exemplo, com um ratinho na frente dele para ele pegar e você vê comer o bicho ao vivo. Gratidão. Aqui, ó, a gente está aqui hoje, a gente está num dia totalmente frugívoro e líquido. Hoje a gente não comeu nada, foi só a base de sucos vivos, com germinados, com semente germinada. Eu tô acompanhando aí nos seus stories. Vocês saíram do Rio, né? Foi para Búzios agora, né? Agora é só na alimentação aí, vegetariana. Só fruta, frugívoro mesmo, como você falou. Sim, mas o que eu tô falando aqui, a questão é a parte fisiológica, porque depois a gente vai entrar na parte espiritual, né? A questão fisiológica. Então, assim, ser vegetariano não é uma questão de só pensar nos animais, a gente tem que pensar na gente também, que a gente produz mais sendo vegetariano. É isso que eu tô querendo colocar na cabeça das pessoas. Que não é uma questão assim, eu vou ser vegetariano porque eu vou ser espiritualizado. Não.
primeiro passo é entender que o corpo não aceita carne. Isso. Esse é o primeiro passo. Não fomos feitos, né, para isso. Agora, o segundo passo, que é a parte espiritual, é a questão assim, o nosso corpo é formado de 70% de água. Né? E aí, eu já falei em algumas lives aqui que existe um japonês, um professor, que ele estudou sobre a vibração da água. Se a gente pegar um copo de água e a gente começar a pensar pensamentos negativos de sofrimento nessa água, e quando cristalizar ela, ela vai ter um cristal totalmente diferente, similar com o do esgoto, e água pura. Se a gente ter pensamento de bondade na água, se a gente cristalizar essa água, vai ter cristais bonitos nessa água. Aí a gente pode fazer esse experimento em casa com um potinho de arroz. A gente bota 2 potes de arroz e começa a xingar o arroz, e no outro a gente começa a falar palavras bonitas. O arroz que a gente está xingando, ele vai apodrecer mais rápido. Correto? Então, assim, a questão espiritual do animal, quando o animal vai para o abate, ele sofre muito, cara. E tudo no mundo tem vibração, vibra. Certo? Então, quando você está ingerindo aquela carne, você está ingerindo o sofrimento do animal. Tá entendendo? Aí, quando você tá ingerindo o sofrimento do animal, isso está indo para a vibração do seu corpo, da sua água. Querendo ou não, vai somatizar em doenças também. Questão de vibração, não só da alimentação. Eu costumo dizer o seguinte, a gente, né, é formado o que é a vida? É energia, né? Então a energia, ela vibra e ela forma uma corrente. Seja uma corrente aérea, seja uma corrente elétrica, seja uma corrente sanguínea, né? A corrente sanguínea. E dentro da nossa corrente sanguínea, a gente tem o quê? Hormônios. Né? Sentidos, hormônios de sentimentos, são hormônios, existem os hormônios sintéticos, que é uma outra coisa que o homem também coloca nos animais, mas os animais possuem, assim como nós, hormônios sentidos, hormônio de dor, de ódio, de revolta, de repressão, de medo, de sofrimento, de angústia, todos esses sentimentos, eles cultuam ao longo da vida. Tem animal que nasceu com asa, que não consegue sequer, que nasceu para voar, né? Porque tem asa, mesmo que seja um voo curto, mas voa. E a maioria desses animais, que são os frangos e as aves, né? Como todas essas aves, eles vivem em jaulas, em gaiolas, que eles não conseguem sequer esticar uma asa, entendeu? Então você pega a vida, eles são sencientes. O que é senciência? Senciência é a ciência de ser, de existir. Então eles conseguem perceber todo ao redor, o universo ao redor deles. Sentindo esse universo, imagina o que eles não vão alimentando nessa corrente, que depois as pessoas vão colocar para dentro, todo esse sentimento, né? E principalmente durante o assassinato covarde e cruel, como é feito, eles vendo os irmãos deles pendurados de cabeça para baixo, sendo esfaqueados, né, cortados, sangrando, e eles sabendo que eles são os próximos, sentindo o cheiro da morte cada vez mais próximo, né? Então, todo esse sentimento vai para a carne e as pessoas ingerem isso. E aí, tem gente que acredita em karma, tem gente que acredita em reação, lei da ação e da reação, mas uma coisa é certa, você está pagando uma conta ali, mesmo que você não veja, mesmo que você não participe, mesmo que tenha sido outra pessoa que tenha matado por você, você vai pagar essa conta quando, né, você está pagando, financiando por isso e principalmente colocando para dentro da corrente sanguínea, né? Então, aí a gente falou da questão física e a questão espiritual, que também vai para a parte física, então somatiza no corpo de qualquer forma. Então, assim, a gente está atraindo doenças para o nosso corpo desse estilo de alimentação, né? Exatamente. E aí, vamos ver o que a galera aí quer saber sobre veganismo. Vamos ver o que a galera Cara, agora tá eu tenho falando. uma dúvida, assim, que eu queria que você me respondesse, assim. Como quais os alimentos que você tira a proteína, cara? Então, para você bater o seu macronutriente, que é a capacidade é que você precisa de muita proteína. Na verdade, o homem, assim, principalmente. Tudo tem proteína, né? Banana tem proteína, melancia tem proteína, alface tem proteína. Tudo depende
da quantidade que você ingere, né, de proteína. Uhum. Ou, por exemplo, se você for fazer uma dieta frugívora, você vai comer numa média, tipo, 5 quilos de frutas, entendeu? Por dia. Para você Uhum. obter uma quantidade de proteína para você Uhum. ficar bem, Uhum. saciado. Mas isso daí também tem toda uma caminhada, tem todo um passo a passo, né? Você Uhum. simplesmente não vai deixar e começar do zero. A gente, eu já sou vegano há 5 anos. Eu já fiz uma dieta crudívora uma vez, mas foi muito com, tipo, a base de mais de alimentos mais sólidos, sabe? Como lentilha, Uhum. grão de bico, eu germinava todas as leguminosas. Agora, com o chefe, com o Vitor, que está aqui em casa, está dando uma aula pra gente aqui, de frugivorismo, de alimentação viva. Aliás, quem não conhece, eu vou escrever aqui, ó, na live, vou deixar o Instagram dele para a galera seguir, que ele arrebenta e dá várias dicas de alimentação vegana. Ele, inclusive, vai fazer um curso agora, dia 11, ensinando como é que se Uhum. faz um queijo vegetal. Você pode aprender a fazer aí na tua casa um queijo maravilhoso, fermentado com fermentação natural, sabe, curado, Uhum. com todos os ingredientes do queijo você mesmo faz. Olha aqui, ó, Ontem você comeu hambúrguer, né, eu tô cara? Ontem você comeu falando, ó, hambúrguer com. parece até a televisão, né? Que tá tudo armado para isso, mas não, cara, a gente tá aqui, ó, vivendo e tá saindo aqui a primeira remessa. Olha que queijo incrível. Espera aí que eu vou ter que até mostrar direito aqui, Uhum. eu não tô vendo. Deixa eu botar o nome dele logo. É Vitor Menezes, chefe, né, a cabeça? Pode deixar aí depois também o nome, que eu coloco uma arte aqui para o pessoal seguir ele. Ó, pronto. Fechou? Se puder aí dar uma fixada. Ó, deixa eu mostrar o queijo aqui para vocês. Consegue ver? Olha isso. Parece um hambúrguer, né? Não, é um queijo mesmo. Mas Ele assim, tem a cor, né? A cor do hambúrguer, né? Não, ele aqui é porque não dá para ver direito. Pera aí, ó. Vou pegar o celular aqui, ó. Botar ele na mesa. Tá conseguindo ver Não, agora? agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Ó, Agora dá pra ver. Então esse colega seu aí, ele vai ensinar o pessoal a fazer alimentação saudável também. Ele vai fazer um curso, né? isso. Esse queijo é um queijo de castanha, de caju, castanha de caju. Em cima tem Uhum. espirulina. Aí leva batata doce, leva sementes Uhum. germinadas. E tem um processo de fermentação natural que deixa Uhum. com o gosto de queijo, que ele fermenta, né? Passa por um Uhum. processo de cura e vira um queijo. Só que ao invés de você ter Uhum. usado a matéria-prima animal, né, que é o leite da vaca, você Uhum. usa o leite da castanha, sem crueldade, Ah, sim. sem pus, sem sangue. Você sabia que no leite da vaca tem pus? Não, não sabe. Inclusive o livro aqui já fala de uma dieta ovo-lacto-vegetariana, né? Que usa o ovo e o leite. Não, Aí só que você já é mas vegano, né? Você usa já sem nada de animal mesmo, né? isso, o ovo lacto vegetariano, primeiro, no ovo ele está cometendo muita crueldade. Então, assim, Uhum. isso é o que difere o vegano dos Uhum. outros, Do entendeu? Do vegetariano. Do vegetariano, vegetariano. ovo-lacto, de todos Aham. os outros. Porque o veganismo, ele não é uma dieta. A Uhum. dieta, o plano alimentar é um dos fatores do veganismo, entendeu? É Uhum. um dos tópicos do veganismo. O Uhum. veganismo se trata em um movimento que busca diminuir ou acabar com a exploração animal, sabe? Diminuir o Uhum. máximo possível que você conseguir, acabar com a exploração animal. E aí tem vários âmbitos, né? Tem Uhum. alimentação, tem entretenimento, que é rodeio, tourada, vaquejada, Uhum. todas essas empresas que abusam, exploram os animais, sabe, ao redor do mundo, fazendo rinha de cachorro, rinha de Uhum. galo, corrida de cavalo, corrida disso. Uhum. Então, os animais, eles não foram feitos para o homem, sabe? Isso que está Uhum. invertido.
os animais existem cada um para o seu propósito. Por exemplo, um exemplo, a abelha. As pessoas se acham importantes, né? Mas a gente está vendo que com a retirada da humanidade hoje da vida, né? O planeta está se refazendo. Rio está menos poluído, São Paulo está menos poluído. Veneza, né? Saiu, o Rio ficou lindo lá na Itália. Então, a gente está vendo que se tirar o homem do planeta, o planeta agradece e o planeta vai se refazer. Agora, se você tirar as abelhas, por exemplo, o sistema inteiro entra em colapso, entendeu? E acaba a vida na Terra, se você extinguir as abelhas. Então, a gente vê aí nessa cadeia que o homem se julga o topo de importância para a Terra, né? Porque o que vale não é o que o homem julga para mim. Isso não vale. O que vale é o que a vida mostra, né? O que a vida importa. Então, assim, no topo dessa cadeia, primeiro que a gente não voa. Como é que a gente pode se achar mais evoluído se o meu melhor sonho, por exemplo, é um sonho de quando eu voava, sabe? Como que eu posso me julgar o mais evoluído se eu não tenho asa, eu não saio voando? Eu não preciso de passaporte. Um pássaro não precisa de passaporte para migrar de um lugar para o outro. Não precisa gastar dinheiro com gasolina, comprar avião. Ele bate asa, voa. Ele não fala nada, ele ainda caga na cabeça de todo mundo, entendeu? Então como é que a gente se julga tão especial assim? Sendo que nós somos os principais predadores, né? Somos especiais em quê? Em arte de matar, em massa, né? O problema que a gente está vivendo agora, o problema que a gente está vivendo agora é justamente por isso, né? É justamente por isso. Por conta do mal. A indústria de origem animal. Eu assisti um vídeo ontem, cara. Na China, os mercados, a gente vê o bicho morto no Brasil, né? Na China é os bichos vivos, cara. O cara pega na hora lá e mata. E vários tipos de animais. Porque lá a população é muito grande. Então eles pegam animais selvagens e colocam para abate no mercado. Para poder alimentar o pessoal. E por conta disso, né? Isso é muito louco. Mas eu acredito que não é só por conta disso. Eu acho que esse é um dos vírus, né? As pessoas estão falando muito do coronavírus porque levou a gente a essa pandemia e trouxe uma reflexão gigante porque a gente está obrigado a ficar em casa, né? Esse confinamento junto com ele, porque o negócio foi se alastrando de uma forma que, se deixar do jeito que está, vai morrer 30% da população mundial, né? E aí, quando você fala de origem animal, você está falando de milhões de doenças, desde varíola, né? Varíola... aí você tem gripe suína, gripe aviária, ebola, H1N1, influenza. O livro do Hermógenes fala até da AIDS, cara. A AIDS veio do macaco. Do sangue, né? Que eles faziam os injetava a testosterona do testículo do gorila no corpo para tentar pegar o chimpanzé. Eu ouvi dizer que eles tomavam em rituais o sangue dos chimpanzés. No livro aqui fala. Então, se você notar assim, toda essa exploração animal humana, é muito pequeno a gente achar que a maldade só vale entre a nossa espécie. É muito pequeno achar que a nossa espécie é a mais especial do planeta. Quando a nossa espécie é a menos especial do planeta, nós somos o que menos olhamos para a nossa casa, para a natureza. A gente tem um distanciamento, pelo contrário, nós temos um distanciamento da natureza. O ser humano, ele se julga tão especial que ele se julga à parte. Existe o ser humano, a sociedade e a natureza, entendeu? A natureza está longe da vida das pessoas. Eu acho que essa reconexão é que eu acho que precisa, sabe? Primeiro com a essência humana, cada um, com o sagrado masculino, o sagrado feminino dentro de cada um. E depois com a natureza, e aí reconecta o universo. Existem práticas, né, como a prática da yoga, através da alimentação também mais natural possível, que você consegue, cara, entender tudo isso que eu estou falando na vivência, entendeu? Porque isso tudo que eu estou falando é teoria, mas na prática, quando você sente essa mudança, quando você sente você vibrar em outra frequência,
Aí, pô, você quer gritar pro mundo, entendeu? Por isso que tem tanto vegano aí gritando pro mundo, falando nos seus Instagrams, pelo amor de Deus, parem de matar os animais. Parem de matar Ô, os Dado, você animais. falou que você tem 5 anos já nessa vida, né? Você percebeu, assim, a questão da mente, cara? Que, tipo assim, o equilíbrio mental, por exemplo, eu era uma pessoa muito agitada. Então, assim, Com você certeza. conseguiu perceber isso nitidamente, a sua mudança corporamental? Falei enrolado, comportamental? Comportamental, com certeza absoluta. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos que me fez me tornar vegano. Porque Uhum, eu a vida inteira fui muito reativo, sabe? Fui muito uhum. impulsivo, Explosivo. explosivo e às vezes quando a vida apresenta pra gente, ela vai Uhum, apresentar sendo você vegano, ou sendo você uhum, carnista, ou sendo o que você for, uhum, budista ou cristão, o que for, vai te apresentar momentos de provações, né? Momentos de uhum, adversidades que você vai precisar tá centrado para poder decidir qual é o melhor caminho, entendeu? E aí, uhum, nesse momento de adversidade, de negatividade, né, é que uhum, o veganismo é incrível, porque o seu sangue sem crueldade, sem toda essa energia que a gente estava falando, da morte, do assassinato, uhum, de todos esses sentimentos horríveis, de todas as toxinas que tem, todas as químicas que tem uhum, nessa origem animal, o seu corpo vibra mais limpo e mais uhum, alcalino. Mais alcalinidade aumenta a condutividade elétrica do seu organismo, ou uhum, seja, o seu organismo consegue se comunicar com mais clareza e com mais rapidez com o seu cérebro. Você consegue tomar uma decisão uhum, muito melhor e muito mais serena, muito mais fria, entendeu? Porque o seu sangue também com uhum, menos gordura não ferve, você não explode, você sabe, você uhum, consegue ainda se equilibrar muito mais uhum, fácil. Não é que você vire um Buda, sabe? uhum. Mas vibra em outra Ajuda, frequência. ajuda, Você vibra ajuda. em outra frequência, entendeu? Você consegue prevenir, às vezes, uma discussão, sabe? Você já sabe para onde que aquilo vai levar, então você já, antes de Uhum, levar para aquele lugar, você já muda a sua energia. Porque eu acho que na vida é assim. A gente uhum, tem aquilo que a gente oferece, né? A vida é um espelho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente dá. Então, se você quer viver de morte, né, se alimentar do assassinato, da crueldade, da covardia, não dá para você exigir na vida, né? Oi? Tá me ouvindo? Travou. Agora, Pronto, não, voltou, voltou. voltou, Não, voltou. mas eu entendi totalmente o que você falou. Então, assim, é que eu tô querendo esse bate-papo, assim, pra gente usar o veganismo como uma ferramenta para o autodesenvolvimento. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Claro, com certeza. Porque você mesmo falou que você era uma pessoa que tinha muitos impulsos, né? Era muito reativa. Então, você É, usou isso como uma ferramenta, né? Então, assim, existe com vários caminhos para a certeza. gente se autodesenvolver. E esse é E um caminho totalmente fácil, né, cara? Porque você vai só simplesmente mudar a alimentação. Para você com mudar a sua certeza. consciência. E também tem uma outra coisa, né? Porque quando você se torna vegano e você começa principalmente a melhorar e a se sentir melhor e a dormir Uhum, melhor e a ter mais disposição para viver, ter mais luz para falar, ter mais, sabe, o uhum, cabelo fica mais colorido, a uhum, cor fica mais colorida, você fica com mais uhum, disposição, você rejuvenesce, eu rejuvenesci, vou uhum, fazer 40 uhum. anos esse ano na quarentena Caramba, velho. eu nunca me senti tão bem, sabe, na vida. Então é só energia positiva. Você não tem como. Eu, por exemplo, quando eu comecei e fiz a minha dieta vegana, eu não conseguia mais voltar. Agora, tudo está aliado a um estilo de vida também, né? E eu Aham, acho que quanto mais você se sente melhor, mais você vê o quanto que os animais estão precisando da nossa ajuda, porque quanto mais você vê que é desnecessário tudo isso, mais uhum, você vê que eles estão, sabe, sendo. Então, assim, hoje a minha luta é por eles, sabe? Meu despertar foi pela saúde, foi pelo
que eu podia fazer para mim, para minha espiritualidade, para minha energia, para minha reconexão com o universo, com o todo, né? Mas hoje a minha luta é por eles, porque eles, os animais, né, que eu falo, eles são os animais, eles estão vivendo literalmente um inferno no planeta só por nós estarmos dividindo o planeta com eles, entendeu? Então, acho que esse é o nosso próximo degrau que a gente precisa, que a sociedade precisa evoluir. Então, assim, é um passo de amor também, né, cara? Então você tá indo muito no chakra do amor também, que você tá tendo compaixão com o Com animal. Então você tá, certeza. além de desenvolver a saúde física, você está desenvolvendo realmente o seu espiritual, porque você está tendo a E aí, sensibilidade do amor. e aí, meu amigo, quando você começa a desenvolver e alimentar e a cultivar esse sentimento da compaixão com o animal, você começa a ter mais compaixão por todas as pessoas, entendeu? E aí é que eu falo, por isso que o especismo é a raiz de todos os ismos, a raiz do racismo, a raiz do sexismo, do xenofobismo, de todos os ismos. Quando o homem aprender a respeitar a menor das criações, a menor os menores dos seres, ninguém vai precisar ensinar ele a respeitar o seu semelhante. Entendeu? Se o homem aprender a respeitar um animal, esse homem, ele vai respeitar o seu semelhante, entendeu? Então, eu acho que tudo começa no respeito pelos mais fracos, né? Que são, na verdade, os verdadeiros inocentes do planeta. Dado, eu tô lendo um comentário que o pessoal tá falando assim, Dado, fala com a gente, fala, vamos Então, fazer uma o interação meu aí. comentário travou, ele parou aqui. Vamos Então, responder, vamos voltar aí, ó. Pode responder aí, Dado. O pessoal tá querendo que você fala, cara. Eu tô aqui só de mas intermediário. o meu comentário tá travado. Ah, não tá aparecendo pra você o comentário. Não, é. Ah, então vamos seguir aqui então. O Se você pessoal, tá quiser vendo? Não é, fazer não é culpa pergunta, dele, viu, pessoal? não, para Não é mim culpa dele. tá travado lá em cima. Tá atrasado lá em Vamos lá, cima. vamos lá. Ó, manda um abraço aí pro Eduardo Doubin, né? Que ele tá toda hora perguntando pra você aí, Dado, manda um abraço pra mim, o Abraço. Eduardo. Abraço, meu xará, Eduardo. Aí, ó, aqui interessante, ó. Esse aqui eu achei interessante. 40 anos, velho. Tu tomou o que pra ficar assim? A cápsula do formol? Fala aí o Então, segredo aí, Dado. É o que a gente tá falando, né? Quem entrou agora não tá acompanhando, né? não tá acompanhando, exatamente. É alimentação. Vamos resumir para ele. É o veganismo. Literalmente, eu tomo cápsulas de veganismo da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Então esse é o segredo pra manter. E também, né, cara? Você tem um estilo de vida totalmente diferente. Você pratica yoga, né, também. O professor Hermógenes, ele recomenda como qualidade de vida o yoga. Ele Com fala que a média certeza. do homem, se a gente não tivesse com os maus hábitos que a gente tem, seria 250 anos. Eu não sei se ele viajou um pouco no livro aqui, né? Mas ele fala, se a gente praticar muito, é o que ele fala, que a gente vai aumentar muito a qualidade de vida. Ele teve tuberculose e ele com 34 anos começou yoga. Ele viveu até os 95. É. E os médicos tinham decretado fim, né? A medicina tradicional tinha decretado fim para ele, falou para ele que ele Então, não durava mais 6 meses. E foi aí que ele buscou, né, a medicina alternativa, foi para a Índia e uhum, descobriu a alimentação vegetariana aliada a yoga, né? E se curou e, enfim, depois lançou vários livros, criou o primeiro centro de yoga brasileiro, né? uhum. No Rio de Janeiro, e foi um dos precursores do yoga no Brasil, né? Foi quem trouxe a yoga para o Brasil. Então, assim, E é muito é, conhecimento, né? Quando você lê os livros, a e é sabedoria. fácil, cara, é fácil ainda. É de fácil leitura, né? Ele não É, usa muitos termos técnicos. o legal é isso. Quando você começa a descobrir o veganismo, você começa a descobrir que os grandes da humanidade, né? É Desde simples, é simples. Hipócrates, né? É, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele diz o seguinte, que o alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento, né? Então, acho que com essa frase, eu acho que resume tudo aquilo que a gente está falando sobre veganismo, sabe? Porque eu acho que quando você tem uma alimentação limpa
Eu digo limpa, o que é limpa? Eu digo limpa de crueldade, de maldade, porque o ser humano nasceu com o poder de distinguir o certo do errado, o justo do injusto, né? O bem do mal. Então, quando você olha no olho de um animal, eu pergunto para todo mundo que está em casa se considera carnívoro. Você sente fome quando você olha no olho de um cachorro, quando você olha no olho de um boi, quando você olha no olho de um, sabe, de um animal, você sente fome, você sente babando, você começa a babar quando você vê o bicho ali com cheiro de bicho. Você sente vontade de enfiar o canino no couro dele, sabe, arrancar o couro dele e comer as vísceras, porque os carnívoros comem primeiro as vísceras, que são as partes mais gordurosas do corpo, né, do animal. Então, nós estamos muito longe desse instinto carnívoro, que é disfarçado, que é programado por uma indústria que só interessa em empurrar carne para as pessoas, para outra indústria faturar, que é a indústria farmacêutica. E a gente fica nesse ciclo vicioso. Tanto é que anúncio de televisão é o quê? Chã, patinho, lagarto, linguiça, seara, bacon, perdigão, olha aí o quilo do queijo, do ovo, leite. É só produto de origem animal. Aí você vê propagandas dessas grandes casas de pizza, queijo para tudo que é lugar. Agora botam queijo na salada, você não consegue nem comer uma salada sem queijo. Você sabe, tudo tem queijo. E entre esses anúncios, tem propaganda de quê? Tá com problema para digerir? Sonrisal, olha aí, sal de fruta Eno, dores de cabeça Doril, toma Doril, a dor sumiu, entendeu? Então eles causam a doença e depois vêm vender o remédio. O remédio. Né? Caramba, velho. E assim com todas as pílula doenças. Vermelha, viu, cara? O câncer, por exemplo, o câncer já se conhece a cura, é porque não é divulgado. Existe uma terapia chamada terapia de Gerson, que está curando gente ao redor do mundo inteiro em fase terminal, que é a base da alimentação crudívora e viva. Você faz uma dieta de, primeiro, líquida, só líquidos, para você limpar, desintoxicar o seu sistema alimentar todo. E também, em casos de pessoas com câncer, por exemplo, faz um enema de café, que é, na verdade, uma limpeza intestinal 3 vezes ao dia. Para você limpar tipo assim, Dado, e desintoxicar o seu organismo de dentro para fora, para que o seu organismo combata a célula ruim do câncer. Porque não adianta combater a célula ruim se você continua alimentando aquilo que gera aquela célula ruim, né? O problema e o jejum também limpa a célula, né? Que a gente está renovando a célula através do jejum, né? É verdade. Ô, Dado, para a pessoa não achar que a gente está assim meio que viajando, né? Falando, teoria da conspiração. Pessoal, eu recomendo que, para quem está tentando, antes de entrar no veganismo, leia o livro O Príncipe de Maquiavel. Vocês vão entender como funciona o sistema. Eu falo que eu sou repórter. Eu trabalho com política aqui na minha cidade. Então, assim, a gente tem uma visão fechada, né? A gente acha que o mundo é perfeito e tal. Mas, gente, quem comece primeiro a ler o livro de Maquiavel e entende como o sistema funciona. Para você entender que tudo que a gente está falando aqui tem uma base. Não é uma teoria da conspiração. Não, é assim que funciona, e eu acho que é isso que a gente precisa mudar, sabe? Porque esse sistema, qual é a fonte desse sistema? A fonte desse sistema é violência e doença, né? É tudo que a gente estava falando, a indústria da alimentação e a indústria dos remédios, né? A indústria e a gente está viciado nisso, cara. Eu falo assim, que eu faço uma reportagem, Dado, eu faço uma reportagem, se eu vou falar assim, o Dado Dolabella virou vegetariano. Cara, isso não dá visibilidade. Dado Dolabella fez uma caridade ali. Agora se eu colocar, fulano matou ciclano. Cara, eu observo porque eu tenho um analítico aqui do site das reportagens. Então eu coloco assim, a pessoa fez uma caridade, dá 1000 visualizações. Se eu coloco fulano matou ciclano, assassinado, veja aqui o corpo, dá 1 milhão, cara. É diferente. Mas isso, é justamente isso que eu tô falando, sabe? Essa é a chave que precisa mudar. A gente precisa justamente mudar isso. A fonte dessa energia não pode ser negativa, porque a gente gira em torno de um sistema negativo. As pessoas se alimentam de morte, as pessoas se alimentam de assassinatos no café da manhã, ou de, sabe, o pior
alimento para mim, além, lógico, de comer a carne de um bicho, eu acho que não existe agressão. A gente fala tanto em agressões, né, hoje em dia. Agressão verbal, agressão isso, agressão daquilo. Eu acho que não existe agressão maior do que você transformar um ser dócil, inocente, inofensivo e indefeso em fezes. Você pegar um bicho que é totalmente inofensivo, indefeso e bom e transformar esse bicho em cocô, velho, não tem nada pior do que isso. É a mesma coisa que você olhar, é a coisa mais bizarra do mundo, você vê um corpo se alimentando de outro corpo, sabe? Eu acho que tipo, é muito nojento quando rola essas imagens na Animal Planet, esses canais de mundo selvagem, é muito louco. Eu não acho que não tem nada mais nojento, mais agressivo do que isso. E aí a sociedade se alimentando de agressão, como é que ela pode viver de paz? Como é que ela pode viver de harmonia, entendeu? Aí a gente pega uma criança já, ela tá bagunçando em casa, a gente pega ela e coloca de frente à televisão. E ela começa a se alimentar desde pequeno. No sistema dela, que a gente fala muito de PNL aqui na página, ela Pô, começa a bem legal. programar a mente dela de forma negativa, Dado. Negativo, Entendeu? Então, desde pequena já exatamente. começa a entrar no sistema do ódio. Então, o pai pega uma criança e coloca para assistir luta. Um cara matando o outro lá na luta. Então, já Pode começa a crer. mandar comando no subconsciente da criança que o homem é agressivo. Isso Entendeu? Aí, aí. quando o cara comete uma atitude e vai acusar o cara. Mas, na verdade, ele já foi educado desde criança a vibrar nesse padrão, a pensar nesse padrão. É verdade. Mas aí chegou o momento da gente também agir, né? O que que a gente tem que fazer? Com a gente, primeiro, eu acho que Gandhi é gigante, cara. Esse cara é um monstro, um mestre, um ser de luz que a gente precisa, sei lá, ainda colocar frases deles, os ensinamentos deles, assim, na nossa vida como mandamentos. E ele diz isso: seja a mudança que você quer. Sabe? Claro, No mundo. Isso é coisa que a gente claro. reclama tanto. Porque o mundo é violento, porque isso acontece, porque o chinês fez isso. A culpa é do chinês, que o chinês comeu o pangolim. Não, é nossa. Não dá para tirar o peso da nossa responsabilidade, porque nós somos responsáveis também. Esse vírus não nasceu agora do pangolim. Ele vem de uma mutação genética que foi criada lá atrás. É varíola, é ebola. Daqui a pouco vai surgir outro vírus mais É potente, é SARS. SARS. Então o vírus ele está se mutando por causa da nossa exploração animal em geral. Não adianta dizer que são silvestres os animais que são os proibidos e os permitidos. Não existe. Na lei do universo, você não pode definir isso, até porque esses seres que os homens definiram como comestíveis são os verdadeiros inocentes do planeta, são os seres bons, entendeu? O que que eles fizeram para merecer tanto ódio e tanta maldade, tanta crueldade humana? Até porque todo animal selvagem você pode domesticar ele. Então não existe um animal doméstico para consumo, não. O gado ele já foi selvagem. Com Ele foi certeza, domesticado. com certeza. Aqui, vamos aproveitar esse momento, vamos mandar uma musiquinha pra galera. Eu Pode tenho uma, finalizar aí, cara. eu tenho Pode uma. mandar aí. Não, a gente ainda tem mais quanto tempo? Ainda tem mais 12 minutos ainda. Pode Tem, mandar a tem música mais, aí. tem mais papo ainda pela frente. Mandar uma música que fala justamente sobre isso, pensar diferente. O pensamento é livre, o indivíduo também. Podemos pensar diferente, há uma floresta em cada semente. Questão de percepção, tudo na vida depende. Tente, invente, acrescente, há uma floresta em cada semente. A sociedade limita, o sistema confunde a pessoa. Recicle o lixo da mente, há uma floresta em cada semente. A realidade é feita de pura interpretação. Aumente o grau da sua lente, há uma floresta em cada semente. Boa. Você pode pensar diferente, você pode pensar
você pode brotar essa semente, você pode brotar. Boa! Aí a segunda parte. Será que a sua certeza não é uma ilusão que você defende com unhas e dentes? Há uma floresta em cada semente. Preste atenção nos detalhes, preste atenção nos sinais. Atente ao momento presente, há uma floresta em cada semente. Se a mente falasse a verdade, tinha que ter outro nome. Cuidado, gente, ela mente. Há uma floresta em cada semente. A maior ignorância talvez seja não aceitar a ignorância da gente. Há uma floresta em cada semente. Você pode pensar diferente, você pode pensar, você pode brotar essa semente, você pode brotar. Boa! Boa, Dado. Show de bola, cara. Essa tá disponível ou não? Então, cara, eu sou um músico meio assim, ainda muito introspectivo. Essa parte digital ainda não está muito atualizada, entendeu? Eu estou atualizando. Em breve vai estar disponível no Spotify, em todas as plataformas digitais, mas ainda não estou digitalizado. Ainda sou da era do CD. É que o vegetarianismo deixou você com cara de jovem, mas você ainda é old school, né, cara? Então, exatamente. Cara, obrigado, cara, pela participação. Imagina, Show de irmão. bola. Eu que te agradeço aí o convite. E parabéns pelo teu somando. Insta. Parabéns Obrigado, pelo teu conteúdo aí. Eu sempre tô acompanhando, curtindo e agradecendo Obrigado. também. Eu te agradeço também, não só pelo convite de participar aqui, mas por todo o seu trabalho aí que você vem desenvolvendo e levando energia positiva, né, pra galera. Show de bola, cara. A página é justamente para isso, né? Para tentar mudar o padrão vibracional, né? Porque eu trabalho com reportagem, cara, aquilo tava me enlouquecendo, velho. Então, assim, Maravilhoso. tive que mudar a sugestão pra mente das pessoas, né? Muito bom, Danilo. Show? Gratidão, Obrigadão, cara. irmão. Gratidão você, cara. E show de bola, viu, velho? Ainda finalizou com a música, ainda que eu não tava nem esperando ainda. Aí, ó, foi um Valeu, prazer, irmão. querido. Tamo junto. Abraço. Fica com Tchau, tchau. Deus. Salve aí todo Amém. mundo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou até agora, hein? Tchau, tchau. Valeu.